Não rejeiteis a confiança. Não lances fora a confiança que te alimenta o coração. Muitas vezes o progresso aparente dos ímpios desencoraja o fervor das almas tíbias. A virtude vacilante recua ante o vício que parece vitorioso. Confrange-se o crente frágil perante o malfeitor que se destaca, aureolado de louros. Todavia, se aceitamos Jesus por nosso divino mestre, é preciso receber o mundo por nosso educandário. E a escola nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida. Todos os séculos tiveram soberanos dominadores. Muitos se erigirão em pedestais de ouro e poder, ao preço do sangue e das lágrimas dos seus contemporâneos. Muitos ganharão batalhas de ódio, outros monopolizarão o pão. Alguns comandarão a vida política, outros adquirirão o temor popular. Entretanto, passarão todos por prêmio terrestre às laboriosas empresas a que se consagram, receberão apenas o sepulcro faustoso em que sobressaem na casa fria da morte. Não rejeiteis a fé, porque a passagem educativa pela terra te imponha a visão aflitiva os quadros no jogo das convenções humanas. Lembra-te da imortalidade, nossa divina herança. Por onde fores, conduze tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Onde estiveres, ser generoso, otimista e diligente no bem. A carne é apenas tua veste. Luta e aprimora-te, trabalha e realiza com o Cristo. E aguarde confiante o futuro na certeza de que a vida de hoje te espera sempre justiceira amanhã. Senhor Jesus, obrigada por estarmos aqui nesse momento maravilhoso, recebendo com toda a luz sublime, todo o teu amor, neste momento tão importante da educação, a cada domingo, a cada dia, a cada momento. Gratidão, Senhor, por esse dia. Isso faz parte também da aprendizagem da gente. A gente tem uma rotina aqui, foi o que os mentores nos falaram. A gente, às vezes, né, quer fazer tudo muito rápido, a gente esquece. A gente tem que... Confiança tem que ter, tudo tem que ter seu tempo, né? E a gente tem que obedecer essas ordens que são ministradas a gente. Agora, bom, cara. Desculpa. O Evangelho segundo o Espiritismo. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos nossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros, cristãos, e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá Ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram, quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família. Que os vossos corações, mansos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer. Que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem, a caridade e a fraternidade. Então, o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas, no entanto, tão pobre de bons sentimentos. Então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte, mas não
assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-nos a inesgotável bondade e glorificando por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Né? E para ajudar a gente a despertar essa conexão, a gente vai estar falando de oração para a gente hoje, da prece, que é a comunicação dos anjos. É isso mesmo, oração. Não, o slide. Mas tá bom. Estamos aqui mais uma vez. Como é o nome do neném? Catarina. Catarina. A gente vai falar. Nós já falamos sobre sobre os benefícios da prece. Quem que assistiu aos benefícios da prece? Aqui os dois assistiram. Então, a gente, por exemplo, quem assistiu vai entender melhor, que a gente vai falar da semiótica da oração. Esse estudo todo é baseado no Dr. Sérgio de Oliveira. Vocês conhecem? Um médico psiquiatra. Ele é brasileiro, ele é professor da Faculdade de Medicina da USP. E a matéria que ele dá lá é Medicina e Espiritualidade. Ele que implantou, porque ele é um estudioso da glândula pineal. Então, existe o CID, alguém já ouviu falar do CID, o Código de Doenças Internacionais, o CID. Às vezes, quando a gente precisa de um atestado que pode usar em qualquer lugar do mundo, eles não botam o nome, ataque pneumoniana, não, botam o códigozinho lá. Né? Então, é entendido no mundo todo. Então, hoje em dia, esse transtornos de transe e obsessão por espíritos ou doenças, que tem o código F44.3 no CID internacional, foi o Dr. Sérgio que conseguiu, pelas suas pesquisas e tudo, tá ali. E ele é professor fixo da Harvard, né? Então, uma vez ele veio aqui, na hora da alfândega, que eles viram que ele estava com um crachá, inclusive com uma blusa, né? Que eles pedem que o pessoal, quando chega a vir, identificar. Na entrada, eles chamaram ele, o senhor pode entrar aqui numa sala à parte? Ele ficou assim um pouco desconfiado, mas entrou, veio todo o pessoal que estava trabalhando, eles chamaram e bateram palma para ele. Porque eles têm esse respeito por um pesquisador, seja ele de onde for, mas é um pesquisador de lá. Então, ele ficou muito emocionado, ele era muito simples, né? Então, é baseado na pesquisa dele que a gente vai falar. Um espírita maravilhoso, faz parte desses pesquisadores. Né? Ele estava falando da pesquisa espírita, né? Então, é o doutor Sérgio, psiquiátrico, ele coordena lá, ele é muito bem conceituado, né? Passou? Faz para passar. Então, o que é semiótica, né? A semiótica é o estudo da construção do significado dos símbolos. Segundo a pesquisadora Lúcia Santaella, ela é a ciência que estuda todas as formas do homem se comunicar, abrangendo as linguagens verbais e não verbais, ou seja, oral e escrita, né? As cifras de uma música de um violão, por exemplo, estuda os símbolos e seu significado para compreender a realidade da nossa volta através de todas as formas de comunicação dos símbolos para poder entender a música, né? Então, ela busca entender como o ser humano consegue interpretar as coisas, principalmente no ambiente em que se vive. Na música que a gente citou, nós temos que estudar o quê para poder entender uma música? Os compassos, a clave, né? A clave, as cifras, para poder sair alguma coisa. Se a gente não entender a harmonia e o ritmo, você vai controlar, fica tudo destrambelhado. Se a gente compreendendo o compasso, o ritmo e a nota, sai uma música harmônica, né? Então, para a gente identificar corretamente o som, a gente tem que aprender a usar esses símbolos para poder tocar corretamente. Ritmo, tempo, frequência, né? Tudo bem até aí? Sim. Então, o Dr. Sérgio e ele, a semiótica, ele diz que traz a matriz daquilo que se chama semiologia, que são os sinais vitais, né? A pessoa está respirando ou não,
coração está batendo forte ou não, tem pulso ou não, né? E a semiologia na saúde estuda os sinais e sintomas da doença. E tudo isso há um ritmo. Olha a palavra que eu quero falar com vocês. Um ritmo da vida, né? Essa investigação da linguagem, do significado dos símbolos, ela traz essa linguagem não verbal. A não verbal, o quê? As expressões, as vibrações, a frequência com que eu faço uma coisa, né? O ritmo que eu dou a essa frequência. Eu estou com uma frequência alta e dou um ritmo naquilo, né? Mais ou menos isso. Então, cada ação representa um trama refinado de significado. Em tudo isso há um ritmo da vida. A gente vai ver agora aos pouquinhos como é que é esse ritmo. Antes de entrar na natureza, nós temos um órgão interno chamado a glândula pineal. Nós não vamos tratar aqui da glândula pineal como a glândula da espiritualidade. A gente vai falar o que ela faz no nosso corpo físico. Ela é um órgão interno que ela regula o tempo. Tá claro, escuro, né, Paulinho? Então, ela é responsável por esse mecanismo de orientação de tempo, espaço, dia, noite. Tá claro? Vou acordar. Tá escuro? Hora de dormir. Tá escurecendo, você tá muito escuro, tem a lua, aquilo ali já tá dizendo que você tem que dormir, né? Então, ela é como se fosse um relógio interno. Se esse relógio que tem esse ritmo for alterado, vai dar problema, até doença. Como é que a gente pode alterar esse relógio? Por exemplo, quando a gente viaja para um país que tem um fuso horário 10 horas, né? Você chega lá, você fica às 11, até você se adaptar, você tem que ter um tempo, porque o seu ritmo interno, o seu relógio interno está num ritmo de outro país. Então, você tem que se adaptar. Uma pessoa que trabalha de manhã, chega em casa à tarde e dorme, mas agora ela foi chamada para fazer um trabalho noturno. Ela vai ter que trabalhar à noite e dormir durante o dia. Ela não vai entender. No princípio, ela vai trabalhar com muito sono. Quando vê o dia que ela tem que dormir, ela não vai conseguir dormir até ela colocar o ritmo do seu organismo, entendeu? Até convencer o seu cérebro a mudar aquilo que já estava num ritmo programado, desprogramar aquele e programar outro. Dizem que tem um estudo que são 28 dias para o nosso organismo ter essa mudança. Eu ouvi já dizer, não sei se... Sim, ótimo. Então, a gente quando... Ele estava... Bem, as células do nosso corpo têm um ritmo de troca, né? Mais ou menos de 3 meses. Então, ela se renova. Então, quando a gente tem um ritmo dessa troca da pele harmonioso, a gente tem saúde. Quando nós temos uma troca uma renovação celular desarmonizada, o que acontece? Gera o câncer. O câncer são células desarmonizadas que geram doença, né? Vamos falar aqui do ritmo, né? Quando o nosso relógio interno fica fora de sincronia, a gente falou que causa problema. Por exemplo, você vai tomar um medicamento que ele tem um ritmo para ele fazer um efeito. De 6 em 6 horas. 12 em 12 horas. 1 a cada 24 horas. Se você tem um remédio que é para você tomar 1 a cada 24 horas, ele é forte. Eu esqueci, eu estou tomando de 6 em 6 horas, porque eu sempre tomei de 6 em 6 horas. Então, esse médico não sabe nada, não vai fazer efeito 1 por dia. Eu vou tomar 4 por dia. Vai dar um problema danado no seu estômago, vai desarmonizar todo o seu organismo. Todos os seus chakras vão ficar desarmonizados. Entendeu? É de 6 em 6 horas? Toma lá de 6 em 6 horas. É uma vez por dia? Toma uma vez por dia. Entendeu? A homeopatia, 5 bolinhas de manhã só. Ah, eu esqueci de tomar 3 dias, eu vou tomar todas as bolinhas tudo hoje. Gente, a gente está trabalhando com ritmo para fazer efeito. Então, a gente tem que seguir esse ritmo. A gente pisca 20 vezes por segundo os olhos. Por que a gente pisca? Para lubrificar os olhos. Se você tem dificuldade, não consegue, né? Pisca só uma vez ou outra, resseca, vai adquirir problema. É um ritmo harmonioso que traz harmonia para todo o nosso corpo, né?
Tudo bem? A gente vai chegar lá. Estamos no ritmo. Estamos no ritmo. A natureza, ela traz para a gente esse parâmetro ritmo. A natureza, o Criador, Deus, ele fez esse ritmo harmonioso, né? Que deixa tudo maravilhoso. Né? A lua, gente. Maré alta, maré baixa. As estações, né, do ano, outono maravilhoso, inverno, verão, primavera, né? Então, repensar o equilíbrio das nossas... Aí a gente tem que repensar o equilíbrio das nossas emoções e trazer entendimento para a nossa dor através de um ritmo harmonioso. Que a gente pode ter uma dor, mas está em harmonia. A gente vai passar por essa dor de uma forma bem diferente. Entrar em sintonia com a natureza que traz paz, harmonia, o silêncio da paz, isso se chama também uma oração, uma prece. Porque você está harmonizado. Se você está harmonizado, você está em conexão com a natureza que é pura harmonia. Consequentemente, está harmonizado com o Criador, né? A oração é essa paz que a natureza nos traz. Ela transmite essa mensagem harmônica da criação, né? A oração é a integração nossa com a natureza e a sua harmonia e seus ritmos. Por quê? Quando a gente vai fazer uma oração na natureza, que você ouve os pássaros, ouve o vento, respira fundo, harmonicamente. Depois vai harmonicamente. Você vai sentir uma paz que você não sabe, porque você entrou naquela alta vibração, naquela frequência do Criador. Então, às vezes você não tem uma palavra para criar, mas você faz questão de nem criar nada, porque você está envolvido com aquele ritmo do planeta harmonioso. Você se vinculou com ele. Porque se você está agitado, você vai se vincular assim, com uma outra energia mais baixa, você vai ficar desarmonizado. O objetivo é sintonizar com esse ritmo harmonioso que nós temos aí de graça. Tá? Nós temos um exemplo muito importante, que é o exemplo do balanço. Isso é importante, lembrei que quando a gente vai num parque que tem um balanço, tem uma criança, você vai imprimir um ritmo, dá uma força, né? Empurra. O balanço vai e volta. Quando o balanço volta, você dá a mesma força, mas ele vai mais forte. Você dá a mesma força, ele vai mais forte. Isso é a ressonância daquela força que você deu num ritmo. Aquele ritmo proporcionou um resultado dobrado, uma vibração maior. Então é aquilo, né? A gente orando com ritmo todo dia, o mesmo horário, isso vai criando uma força, gente. A gente não tem noção, entendeu? É o ritmo daquela hora, daquele momento, elevou a vibração, conectou com o planeta, e você vai... Daqui a pouco você está fazendo a mesma oração, não é a mesma oração igual, mas aquele mesmo momento que você está liberando o teu coração para fazer uma frase como a Jaqueline fez, e aquilo vai tomando uma força vibratória, você vai se conectando com a natureza, e todo mundo que está nesse ritmo elevado, você fala um haja cura, como Jesus fazia. Jesus olhava, curava, entendeu? O olhar de Jesus curava, porque ele tem essa coisa daquele ritmo, né? Ele tinha um ritmo de orar de manhã, uma hora da tarde e à noite. Então, ele tem esse exemplo para a gente. Não esqueçam desse balanço que a gente ainda vai falar lá na frente. A ressonância de Schumann, a gente vai falar muito rápido aqui. Schumann foi um físico que estudou um campo magnético que sai do solo e vai para a atmosfera até 100 quilômetros da Terra para o céu. 100 quilômetros. E forma um campo magnético em torno da Terra, onde surgem as tempestades elétricas detectadas pelos meteorologistas, né? Essa atmosfera de magnetismo do planeta, esse magnetismo do planeta que é vivo, se chama de ressonância de Schumann. Ela possui uma frequência de 7,8 a 12,8 Hz. Essa frequência envolve todo o planeta Terra, do chão até 100 km na atmosfera, e é a mesma frequência das ondas cerebrais alfa que surgem quando você se recolhe no momento da oração e da meditação. Vejam só que poder que nós temos. Mas só que essa oração
tem que estar naquele ritmo, naquela alta vibração. Você tem que se conectar com aquele ritmo da natureza. Vocês já ouviram o nosso coração quando a gente está calminho? Ele está lá, tum, tum, né? Quando a gente está agitado, Pressão né? alta. Entendeu? Então, quando você entra no ritmo da natureza, se conecta com essa magnetismo da Terra, você está pensando só coisas maravilhosas, você não está nessa faixa do planeta, você subiu. Você lá em cima, mesmo encarnado, você vibrando lá em cima, você... Nossa, essa paz aqui não tem no meu planeta. Aí você olha para baixo e vê, nossa, queria ficar sempre aqui. Essa paz interna a gente pode adquirir sempre. O mundo pode estar explodindo, mas você pode estar acima dessa vibração pesada. Isso nós espíritas sabemos, a conexão com a espiritualidade da luz na vibração, na meditação, nos pensamentos elevados, nas atitudes fraternas, no respeito ao próximo, no esforço, no sacrifício que a gente fizer para seguir as orações de Jesus, isso tudo eleva a nossa vibração e mantém a gente com esse ritmo elevado. Ai, aqui, né, Mário? Estava dando certo aqui agora. Não vai, Mário. Não passa aqui. Entra. Alguma coisa diferente. A oração é esse momento silencioso de integração com a natureza, na busca dessa fonte primária que é o amor e a paz. Quem é a fonte primária? Causa primária de todas as coisas. Isso, né? Então, essa busca da fonte primária que é o amor e a paz. Isso é oração. Essa referência que nós temos de trazer para ressignificar o nosso ritmo interno. Para a gente ressignificar o nosso ritmo interno, conseguir fazer esse ritmo harmonioso, a gente tem que dissolver mágoas, culpas, raivas, reconstruindo o nosso íntimo e nossas forças. Todo mundo aqui tem isso aqui no coração. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, todo mundo tem. Tem raiva, tem mágoa, tem culpa, tudo. Entendeu? Não tem nenhum aqui que está salvo disso. Então, a gente tem que ressignificar isso. A cada pensamento positivo, eleva-se a frequência mental e a vibração celular. Quando oramos o coração, nós estamos em alta frequência. Nós estamos num tempo em que é vital manter-se com as vibrações elevadas, porque serão potencializadas assim como as vibrações baixas. Prestem atenção. Está ficando a diferença muito grande do que é o bem e do que é o mal. Está muito claro. É assim, é o joio e o trigo. Se a gente der uma vacilada e fizer coisa ruim, a gente vai ser engolido pelo lado negativo, porque está muito forte. O contrário também. Se você começar a fazer aquela oração profunda e pedir, eu quero me melhorar, do fundo do coração, você vai ser engolido pela luz. Então, a gente tem que estar muito firme, ter muita coragem naquilo que a gente quer. A gente precisa realmente ter coragem. Eu quero. Um seguidor do Cristo sofre, não sei o que, e ri, acha bom, é masoquista. Mentira, não é nada disso. Ninguém está dizendo para você sofrer e ficar feliz. Eu estou feliz porque eu estou sofrendo, não. Você vai entender a dor. O Espírito entende por que sofre. Porque não tem nada nessa vida que a gente não passe porque está devendo alguma coisa. Mas não é aquela dívida que você tem que sofrer, não. Depende. Eu sei gente que está em cadeira de roda que está feliz da vida. Assim, você conversa da lição de vida. Tem aquele gigante deitado, ele não levantava. Ele era um palestrante maravilhoso, ele tinha tanto amor no coração, ele tinha tanto entendimento daquilo que ele estava passando, que ele esbanjava, um dos maiores palestrantes espíritas, conectado, assim, 100% não, né, mas 90% com o mentor dele, com a espiritualidade, é a coisa mais linda. Então, a gente tem que saber o porquê, e a gente entendendo o porquê que a gente está passando uma dor, uma dificuldade, que a gente precisa daquilo para crescer, para amadurecer.
Tem espíritos de luz que eles encarnam com uma dificuldade grande, porque eles não têm assim, o que passar mais, mas eles querem aumentar aquela sensibilidade. Tem uma historinha do Chico Xavier, que ele estava indo com um caminhão cheio de mantimentos para levar para um pessoal muito pobre que já contava com aquilo. Estava ele e o filho dele, adotivo, dirigindo o caminhão. Ele passou embaixo de um viaduto, tinha um mendigo cheio de caixa e tudo. Ele pediu: para, pai, para aqui. Mas por quê? Eu quero descer, eu quero falar com aquele mendigo. O quê? Meu filho, para aqui, tá bom. Ele desceu, foi lá, ajoelhou, pegou a mão do mendigo, beijou, pediu a bênção do mendigo. O mendigo olhou assim: deixa eu abençoe, não sei o quê. Aí ficou desconfiado, né? O espírito encarnado, ele não tem noção de tudo. Aí ele voltou para o carro: pai, filho dele, por que o senhor fez isso? Você não tem ideia, meu filho, o espírito que está ali, de altíssima envergadura. Mas por que ele veio então nessa? Porque ele achou que ele precisava de mais humildade no coração dele, que ele estava achando que estava pouca humildade que ele tinha. Então ele veio. Interessante, né? É incrível essas coisas, dessas histórias do Chico. O slide anterior, acho que você não colocou. Voltou? Não. Amor, sim. Ah, sim, a terapia da oração. Obrigada, Carla. A Kátia está bem atenta. A Joana fala assim: o psiquismo que ora consegue resistência no campo de energia que converte em forças de manutenção dos equipamentos nervosos funcionais da mente e do corpo. A oração induz a paz, produz estabilidade emocional, geradora de saúde integral. Isso que a Joana está falando é muito profundo. Ela não está falando assim: olha, rezem porque vai te dar uma boa estabilidade emocional. Isso tudo tem referência científica. A doutrina espírita é ciência, religião, filosofia. Tudo da doutrina espírita tem uma ciência. Tudo tem uma explicação. É certo que vai ter uma estabilidade emocional, porque você vai mexer na área do cérebro das emoções. Quando a gente falou o benefício da oração, a gente fala a área lá do cérebro, a área límbica, entendeu? Responsável pelas emoções. Você vai enviar para lá tanto fluxo sanguíneo que ela vai desenvolver e você vai ter brilhantes respostas para as suas perguntas, né? Então, assim, a gente tem o exemplo de Jesus. Jesus, no seu processo educativo, ele entrou em contato com a natureza vital e harmônica e entregou para a humanidade a sua experiência de amor e paz verdadeiramente em suas ações. Está lá em Lucas, né? É necessário orar sempre sem jamais esmorecer. Uma vez me perguntaram: mas só em ver o negócio de orar sempre, orar sem cessar, me dá um cansaço. Gente, não é maquinalmente. Eu não vou ali lá, eu tenho que fazer isso essa hora, não. Você tem que ter um prazer. Não adianta você se sacrificar de cara feia achando que está ruim. Não faz, é melhor não fazer. Você tem que fazer o sacrifício com alegria. Gente, por quê? Mas você sempre vai fazer com alegria, por quê? Porque você vai sentir o mentor e a espiritualidade quando você está de bom ânimo e boa vontade. Criar um novo ritmo. Isso, a criar. Se você vai rezar uma hora que você programou para rezar, mas você está cansado, você tem que fazer um clique. Um clique, geralmente esse clique é o mentor que dá, né, Márcia? Né, meu amor? O mentor dá um clique e aí você acorda, né? E a gente recebe, todos nós, de repente, peraí, eu estou fazendo esse negócio, mas tem que ser de outra forma. E a gente cria o nosso ritmo diferente, né, Rani? A Reni mudou o ritmo dela depois que o bebê veio, mas ela encontrou um ritmo harmônico para ficar ela harmoniosa com o Lucas, né? Então, ela foi se adaptando, o pai também, ó, tá até com olheiros ali. É assim, né? A gente, quando tá uma coisa nova, né, Wallace, a gente não tem que criar um ritmo para tentar harmonizar todo mundo da família, vai chegar um ser... É um sacrifício, mas tem que ser um sacrifício prazeroso para a gente ter na nossa casa a frequência de espíritos de luz com a gente. Isso. Né? É isso que é importante. A gente está longe da realidade de Jesus, né? A gente está bem longe, mas nós podemos reservar alguns minutos diariamente para as preces, para estarmos em harmonia com essa sintonia da paz. Não, gente, só para a gente ver, né? Nós estamos longe da realidade do Cristo, né? Mas nós já estamos começando a nos educar que essas emoções que nós temos é química.
a química desbalanceada, ela vai causar uma reação diferente no nosso corpo. Exatamente. E é isso que nós estamos chegando a cada dia. A gente vê os palestrantes mais modernos, que a maioria deles são psicólogos ou psiquiatras, eles já estão falando isso para a gente. Essa emoção daquele slide que você falou do rancor, aquilo gera uma química diferente no nosso corpo. Quando falou que no futuro a gente não vai ter necessidade de remédio, porque na hora que você começa a entender que você vai chegar na espiritualidade como um Cristo e educar-se, né, já nas emoções, você vai ver que a coisa começa a ficar num balancezinho diferente, né? Mas essas orientações que você está falando, a gente já tem isso há muitos anos atrás. Então, esse despertar geral, né, faz parte da chegar na transição. A gente vai ter que estar sabendo isso. A gente vai ter que estar sabendo isso, que se eu ver uma notícia de uma criança com a cabeça cortada, aquilo vai mexer com o meu corpo, o meu organismo, e eu vou ficar mal porque meu cérebro vai liberar uma substância que vai deprimir as minhas células. Despertar o que o Evangelho passou, né? Essas duas leituras aqui são maravilhosas. Parece, olha, eles sabem que a gente está aqui e eles tudo é sincronizado. A leitura, graças a Deus, eu vejo que todo mundo aqui está na mesma sintonia, né? Isso. Então, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 22, tem lá, maneira de orar. Então, fala assim, o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa depois que dormiu e descansou, né, é a prece. Esse ritmo todo mundo pode fazer. Todo dia de manhã eu acordo 7 horas que eu vou ter que trabalhar. Eu vou criar um ritmo. Todo dia, 7 horas da manhã, 5 minutos eu vou rezar. Mas eu vou rezar do coração, agradecer pela noite, pela minha família, pelas minhas dificuldades, porque só Deus sabe que cada um precisa para evoluir. A minha dificuldade, poxa, eu tenho um peso maior do que todo mundo, mas é aquilo que Deus, Jesus, o mentor, na nossa programação, falou assim, é isso, né, que a Jane vai precisar, porque senão ela não vai evoluir para o grau que eu quero. Meu pai, eu sou herdeira do pai, nós somos herdeiros do pai. O nosso pai quer que nós avancemos. Se uma pessoa tem um peso maior na sua vida, é porque ele tem um propósito. E às vezes os que mais sofrem têm um propósito até maior, que precisa realmente desenvolver aquilo para lá no futuro, de repente, orientar as pessoas que vão passar pelo mesmo problema. Entendeu? Então, nada é por acaso. Então, a gente precisa prestar atenção. Esse ritmo da prece de manhã, todos nós podemos fazer. Aquela horinha. A gente começa, igual o Evangelho no Lar, escolher um dia na semana, uma vez na semana, naquele horário, a gente vai ter uma companhia de protetores maravilhosos, porque a gente criou um ritmo, criou uma disciplina, e eles que são super disciplinados, eu falei assim, olha, lá na casa da Fernanda, toda terça-feira, daquela hora vai ter. Então, vocês podem fazer a programação aí, porque é intensa a programação da espiritualidade da luz, né? Então, ela é super disciplinada. Aquela hora, vocês 5 aí vão estar lá com ela. E aquilo é tão rítmico, tão certo que ela faz, ela é tão disciplinada que daqui a pouco pode ir 30 para lá. Porque ela não vai perder o horário. Vai lá. E de lá, vocês vão ajudar os nomes que ela tem na mesa. Então, é assim, nós temos a quantidade de protetores que a gente quer ter. Porque nós temos familiares que já desencarnaram que nunca esqueceram da gente. Então, e muitos familiares que já estão num patamar muito grande, muito alto, que nunca esqueceram da gente. A gente já teve quantas mães, quantos pais, quantos avós que nunca esqueceram da gente. De repente, você está naquele ritmo, né? A Jane está 10 anos no mesmo dia, na mesma hora ela está lá. Olha, os avós, os pais, né? Ela está passando por dificuldade, vai todo mundo lá. De repente você se sente leve. Gente, eu estou com tanto problema, eu estou tão leve. Não é isso? Então a gente pode fazer a nossa realidade vibratória. Não é o outro, é a minha realidade que eu faço. Ô, Jane, e às vezes a gente só de falar de a gente acordar de manhã cedo, mentalmente, você não precisa sair para atender, não. Ali mesmo acordou, abriu o olho, faz uma precezinha mental. São hábitos bobinhos, sabe, que fazem uma diferença muito grande às vezes. É sim. Antes da gente ler aqui, que eu já passei, quando a gente imagina alguma coisa, o nosso cérebro reage, como
como se fosse realidade, tá? Às vezes eu fecho, eu falo eu porque eu boto o exemplo para ninguém ficar. Às vezes, uma vez eu dei um exemplo assim, a pessoa ficou chateada. Então, é assim, às vezes eu fecho os meus olhos e imagino. O meu filho não chegou 10 horas, ele não deu, falou nada, já é 1 hora da manhã, pronto, atropelou, morreu, roubaram, sequestraram, você chora, sofre, liga, eu acho que aquela coisa, você criou um ambiente tão ruim, ele chega a sorrir, mãe, eu encontrei a vovó, não sei o quê, mas você não avisou, eu liguei 10 vezes, a Renata estava tão preocupada que não viu o sinal do celular. Entendeu? As mães, às vezes, tem outras mais equilibradas, mas tem umas tem umas que ficam muito preocupadas com os filhos, com o marido, né? Ou vice-versa, esposa, o avó, o que for, com os pets também, né? A gente viajou, botou lá comidinha para a Nutella e achou, era para ter deixado mais, né? A gente deixou só uma, pronto. Ela deve estar morrendo de fome, comeu toda a comida e não tem mais. Chegou lá, que a gente deixou, tinha comido só um pouquinho. Falei, tadinho, e a gente ficou preocupado. É isso, essa preocupação, às vezes, atrapalha. Mas as sinapses trabalham, as sinapses são células nervosas, né? Quem lembra da palestra, quem já estudou entende, mas quem nunca ouviu, nós temos no nosso cérebro células as nervosas que se comunicam uma com outras, mas elas não são grudadas, ficam afastadas e a união delas é elétrica. Se grudar. Não pode virar. Não pode. E essas sinapses é a ligação de uma célula para outra. Então, cada caixinha, cada bolsinha que são os axônios, eles, dependendo do que você está pensando, do que você está sentindo e fazendo, eles vão liberar ali e passar um para o outro e religar todos com uma substância, né? Então, quer dizer, ele vai agir de acordo com o seu pensamento. Não precisa nem... A atitude já é depois do pensamento. Se você está pensando coisa boa, vai sair ali ritmicamente, harmoniosamente, uma determinada substância que vai te fazer bem. Mas se você estiver ansioso, estressado, cheio de culpa, com ódio, raiva, eles vão começar a liberar, fazer aquela coisa assim de curto-circuito, né? Liberar um monte de substâncias que você tem desarmonizada. Por exemplo, a adrenalina, quando você está numa emoção muito grande, que você libera adrenalina entre um neurônio e outro, se for a quantidade normal, você vai ficar bem, né? Agora, se você tiver sob estresse muito, vai liberar uma adrenalina maior, uma maior quantidade que vai te fazer mal. Vocês sabem o que o excesso da adrenalina faz no nosso corpo? Por exemplo, eu estou fazendo um tratamento, estou tomando a medicação. Se eu tenho muita adrenalina no meu organismo, o remédio que eu vou tomar não vai fazer o efeito desejado, porque vai estar ácido o meu estômago. Aquele remédio vai dissolver antes que aquela liberação, né, cadenciada que tem, por exemplo, um remédio de 12 horas, 24 horas, ele fica liberando aquelas 24 horas aquele medicamentozinho aos poucos para o nosso organismo. Se o teu organismo está ácido, ele corta isso, então não tem efeito. Então, nós somos o nosso maior inimigo, né? Perguntaram para Emmanuel, quem é o teu maior inimigo? Né? Chico perguntou para Emmanuel, quem é o meu maior inimigo? Emmanuel, se olha no espelho. Entendeu? Nós somos o nosso maior inimigo. Porque se eu sei, se eu já tenho consciência que o meu pensamento vai me causar mal se eu estou pensando mal e vai me causar bem se eu estou pensando bem, o que eu quero para mim? O bem, eu quero. Quando eu estou pensando uma coisa assim, ai meu Deus, a guerra vai chegar aqui, o que vou fazer? Não vou para o Brasil, minha viagem. Você já está sofrendo, você está causando mal. Quando você meu Deus do céu, não posso pensar isso, vai dar tudo certo, não vai ter guerra, vai acabar, os anjos vão chegar. Imagina, gente, vamos imaginar que Jesus vai vir, imagina assim, ele com aquela cavalaria e jogando flores. A gente pode imaginar isso, que isso vai fazer bem para a gente. Imagine se todo mundo imaginasse isso, né? Aqueles que estão à frente das guerras, né? Imagine jogando no seu país as flores, né? Começar a imaginar e criar isso, a gente eleva a vibração. Então tá, para a gente modificar, eu botei assim, quanto tempo as sinapses levam para se organizar e nos ajudar a ter aqueles pensamentos e sentimentos na hora certa, no momento apropriado. Por exemplo, eu sou muito negativa.
mas eu quero mudar, porque alguém me falou que se eu tivesse uns pensamentos elevados, eu ia ter melhor facilidade de encontrar soluções para os meus problemas, ia ter mais facilidade de entender. O que eu faço para mudar? Aí depende do ritmo, da frequência dos seus pensamentos. Você consegue mudar. Eu falo mal de uma pessoa todo dia. Gente, estou cansada, eu não quero mais falar mal. Aí passa um dia sem falar. Porque você criou, a gente falou na outra palestra, a gente criou uma memória, né, biológica no nosso cérebro que ele acostumou com aquilo. Aí eu quero mudar de um dia para outro, mas ele não entendeu. O organismo diz assim, ué, mas aquela substância que estava me alimentando mudou. Aí ele muda um pouco, mas ele não consegue, ele volta. Então, 2 dias depois você vai falar de novo mal daquela pessoa, porque falei mal, mas fiquei bem. Né? Porque aquilo encaixou com o seu modo de ser e o que você já programou para você. Às vezes você quer muito, gente, mas eu não quero mais falar mal daquela pessoa. Aí você tem ajuda de terapeuta, de uma homeopatia, uma fitoterapia, meditação, yoga, andar de pé no chão, né? Chás, né? Espiritismo. O alecrim é uma planta que você toma, que é o Rosmarinus officinalis, que você toma, você sai de um quadro de tristeza para alegria. Então, é assim, você tem que ter um acompanhamento para você ressignificar essa tua memória biológica que você criou e fazer outra memória. Que daí, se você for falar mal, você passa mal. Eu falei, gente, eu fui falar mal, estou me sentindo mal, tem que... todo mundo erra, entendeu? A gente tem que fazer o contrário, a gente tem que estar nessa linha, quando a gente escorregar, o nosso organismo, ei, peraí, eu estou me sentindo mal, deu uma indigestão, volta a falar bem. Então você volta a falar bem. O organismo físico, perispiritual, te chama para aquela programação que você já fez para você, né? Olha, imaginação positiva muda aquilo que a gente quer, pensamentos adequados, fraternos, abre porta para uma nova construção, isso que se chama nessa ressignificação. Eu não quero mais fazer isso de errado, mas vai ser difícil porque você tem uma coisa biológica trabalhando aí. Por isso que existem as leis divinas, as leis da natureza, que explica tudo isso. Não existe milagre, não existe sobrenatural, é tudo explicado. Né? Eu quero parar de fazer o mal, mas não consigo. Então você tem que mudar essa memória que você está tendo. É a ciência junto com a filosofia, a religião, é tudo isso. Ali eu botei o balancinho. Então, há um momento que a oração vai transformar a sua vida. Lembra do balanço que eu falei? O ritmo frequente, a cada vez o balanço vai mais alto, com a mesma força empregada. É a mesma. Mas você já criou aquele campo magnético em volta de você. O teu campo está tão grande que você dá um ar com positividade, ele já pega aquilo ali e já te traz um retorno favorável, né? Então, o efeito da ressonância. Se você fizer uma oração, a gente vai falar de novo que isso precisa estar na nossa cabecinha. Ritmicamente, todos os dias, no mesmo horário, aquilo vai ganhando força. Isso vai ganhando vibratória, né? Então, por exemplo, você tem um campo vibratório tão forte que se alguém te jogar uma praga ou uma energia ruim, bate no teu campo e vai embora. Tem a Esmalha, num desses livros do André Luiz, me veio aqui, tá, gente? Que eu gosto de pesquisar, mas não lembro qual é direito o livro. Naquela série do André Luiz, o marido dela era muito ruim, mau, fazia coisas erradas fora de casa, era desonesto, e ela era uma santa assim, né? Uma pessoa da luz. Ela estava no leito de morte já, mas ela não conseguia mais rezar, que ela às vezes delirava ou não, mas ela tinha um campo vibratório protetor, impenetrável. Ele chegava bêbado, ele soltava impropério, essa mulher doente, não sei o quê, batia naquela proteção dela e voltava para ele. Ele ficava mais zangada ainda, mas nada atingia ela, mesmo sem possibilidade de fazer oração. Por quê? Porque ela criou esse campo durante toda a vida dela, protegeu até ela partir. Então, mesmo ele desarmonizado, entrando com várias companhias espirituais das trevas, não chegavam perto dela. Quem estava perto dela? O pai, a avó, o protetor dela, entendeu? Então, Esmalha veio para tentar ajudar esse irmão, mas ela fez o que pôde, colocou a sementinha, que naturalmente vai brotar um momento na vida, né?
mas ela foi para as altas esferas, né? Então, é aquilo, aquele ritmo que a gente quer, é o significado, né? E essa ressignificação de quem a gente é. Para a gente conseguir esse sucesso aí, tem que dissolver, abrir os nós. Fala, meu amor. Ah, falta 5 minutos. São 13, tá? Vai dar certinho. Então a gente vai ter. A oralidade, a oração é oralidade. A oralidade, isso aí é. As coisas orais, está numa classificação chamada de oralidade primária. Não é influenciada pela escrita, pela impressão, ela é do coração, né? Então ela não deixa resíduos táteis. Ela registra vibratoriamente a atmosfera e registra vibratoriamente o seu corpo físico. Quando você usa a palavra para fazer uma oração do fundo do coração, você vai enviar e você vai impregnar a matéria, o meu corpo, o vizinho, os seus amigos, você vai impregnar, entendeu? Pode ser uma oração pronta? Pode, desde que aquela oração você esteja fazendo com aquela intensidade, sabendo o que você está falando, entendendo? Pai Nosso, né? Que é essa a oração que Jesus... Opa, deixa eu ver se eu volto aqui. Ali. Pai Nosso, perdoa as minhas ofensas, assim como perdoa quem tiver me ofendido. Isso é um processo de ressignificação. Há mais de 2.000 anos atrás, Jesus pede isso, né? Perdoa, porque assim você vai ser perdoado. Jesus falou aí a lei da causa e efeito. Várias leis tem numa palavra que ele falou. A gente faz isso hoje, depois de 2.000. Vai chegar a 3.000 anos, será que a gente vai fazer? Espero que sim, né? Pelo menos algumas pessoas estão tentando mudar isso. Bem, a gente já está no final aqui. Então, essa é a 12, são 13, né? O fluxo sanguíneo durante a oração, meditação, pensamento positivo, abre as áreas do cérebro que levam à percepção da esperança, do otimismo e da paz. Isso é o remédio. Existe uma relação direta no que reage na alma e no corpo. Você se emociona, seu coração acelera, né? Quando nós trazemos a harmonia da natureza, ela reage harmonicamente em nosso corpo. O ritmo da respiração na natureza, né? O coração entra naquele ritmo, você eleva o céu, as árvores. Se você fizer uma oração nesse momento, a sua oração vai lá para as alturas, lá nos departamentos mais elevados, né? E Jesus fala, venha a nós o vosso reino. O reino de Deus é o de amor. Então a gente precisa do que aqui no planeta? Amor. Então a gente tem que incorporar essa harmonia do Cristo. Se todo mundo fizer isso, a gente vai ter mais amor, mais fraternidade, né? O Espírito Dias da Cruz diz assim, o pensamento é força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói ou reconstrói. Depende de tudo que está aqui. Então, aqui para encerrar, vou contar uma historinha para vocês, muito interessante. Jesus curou a mulher hemorrágica. Aqui. Ela disse, Jesus curou a mulher hemorrágica que tocou nas suas vestes. Todo mundo sabe dessa passagem, né? Quando ela tocou, ela disse assim, Jesus, tu me curaste. Jesus olha, né? E fala uma palavra lá, né? Que alguém tocou em mim, né? alguém tocou e retirou minhas virtudes. Isso. Aí o que Jesus disse para ela? A tua fé te curou. Gente, por quê? Vocês sabem por quê? Vou explicar para vocês segundo o doutor Sérgio, tá? Porque eu li e sei. Não porque eu saiba esse mecanismo da pesquisa, não. Ele falou e eu acredito muito nele, então eu acho que isso é verdade. O comando, ela tinha uma hemorragia no útero. Ela ficava anos menstruada direto, né? Então, assim, o comando da contração uterina se dá com a ocitocina, que é essas substâncias que o nosso cérebro cria, né? É um hormônio criado em nosso cérebro que tem sua regulação no hipotálamo, que é vinculado à parte uterina, né? Ele é vinculado às áreas emocionais e com uma fé vibrante, uma confiança incalculável em Jesus que essa senhora tinha, ela impressiona o seu hipotálamo. Ela sabe aquela coisa assim, eu quero isso, eu confio.
você joga uma impressão, uma energia vibratória tão grande nessa região que essa região liberou uma quantidade gigantesca de ocitocina na hora. Tal a fé que ela estava sentindo. Imagine você perto de Jesus, o seu organismo fica, não sabe nem como, né? Então ela ficou com essa fé tão grande que liberou uma quantidade que quando desceu do cérebro, contraiu o útero dela, uma força tão grande, ela parou de sangrar. Por que Jesus falou, a tua fé te curou? Porque ela confiava em Jesus. Ela ao tocar nas vestes, ela achou que tocando ela ia ser curada. E aí o cérebro acreditou no que ela queria, liberou aquilo e foi para lá. Tem gente hoje que quando está com dor consegue liberar a endorfina, que é analgésico. Gente, isso é muito difícil. Mas tem pessoas que conseguem liberar um analgésico do seu próprio corpo para parar a sua dor. Então, isso é maravilhoso. Isso é o poder que nós temos, que a gente tem que aprender. A gente só consegue utilizar essas coisas se a gente estiver sempre em harmonia com o ritmo da natureza, conhecendo os nossos sinais, né? A semiologia do universo, a semiologia dos sinais e as orientações que o nosso corpo nos dá. Isso é muito importante, né? É isso, gente.